Salve, salve moçada, sejam bem-vindos a mais uma aula. E bem, galera, dessa vez a gente terminou a nossa revisão referente ao segundo ano e agora a gente vai falar do terceiro ano do ensino médio. Então, moçada, bem-vindos ao terceirão. E essa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a introdução à física elétrica, que vai ser basicamente a base dos nossos estudos durante esse ano na física, que é a eletricidade. Ok? Não à toa eu coloquei, né, um símbolozinho para nossa aula, esse é o grande Pikachu. Bora, galera. Mas não é o jogador, não. É o Pokémon mesmo. Beleza? Bom, vamos lá. Rapidinho aqui um contexto histórico. O termo eletricidade, ou a palavra eletricidade, ela é bem antiga. Ela vem desde Tales de Mileto do século VI a.C. A eletricidade, né, esse fenômeno, ele aparece através do atrito da pedra âmbar. A pedra âmbar, galera, é como se é uma seiva de uma árvore que aí quando seca vira uma pedra, né? E aí os camaradas, né, o Tales percebeu que quando ele atritava, esfregava essa pedrinha em outro material, ela começava a atrair pequenos objetos, objetos leves, como por exemplo, palha de milho, coisa do tipo. Só que esse fenômenozinho ficou meio que esquecido, né? Ficou só mesmo curiosidade. Ele só brincou com isso aí, né? De esfregar a pedrinha e ficar buscando pequenos materiais. E já lá no século XVI, William Gilbert reconheceu que a propriedade eletrostática não era restrita ao âmbar. Eles achavam que só a pedrinha âmbar que tem esse poder, né? Ele também, ele também percebeu que outras substâncias manifestavam essas propriedades, como, por exemplo, o vidro, o enxofre, entre outros compostos sólidos, tanto isolante quanto condutor. Então, Gilbert começou a tritar outros tipos de material, além do âmbar, e percebeu que esses materiais também, ao ser atritados, atraía pequenos objetozinhos. Stephen Gray notou que os condutores elétricos poderiam ser eletrizados desde que estivessem isolados. E aí, então os camaradas perceberam que a eletricidade pode ser passada de um corpo para o outro. Eu posso ter aqui uma certa carga elétrica e transmitir essa carga para o outro corpo. E aí seria o processo de eletrização. Quando você eletriza um corpo, você transfere cargas elétricas para ele. Já em 1752, Benjamin Franklin, com a sua famosa experiência da pipa, né? Ele amarrou uma chave. Eu tô aqui um pouco em cima do experimento. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui, galera. Ó. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para sair daqui. Só para vocês verem, ó. Beleza, ó. Benjamin Franklin pegou uma linha, amarrou uma chave num dia de tempestade, começou a soltar pipa, aquela coisa toda. E aí ele viu que a chave foi atraída, a chave atraiu o raio, né? E aí você teria a propriedade dos condutores, a partir disso, atrair, né? Atrair corrente elétrica. Então, Benjamin Franklin, com a sua experiência sobre descarga atmosférica, demonstrou o poder das pontas inventando o para-raio. Porém, foi Coulomb quem executou o primeiro estudo sistemático quantitativo da eletrostática. Mas para o final da aula, eu vou trocar uma ideia para vocês sobre esse tal poder das pontas e o para-raio. Deixa eu ficar maior aqui de novo. Cadê? Ó. Deixa eu aumentar aqui de novo para vocês me verem melhor. Pronto. Bora lá continuar a aula então, galera. Ó. No próximo slide, a gente tem aqui uma parada interessante, que é uma rivalidade entre a eletricidade e o magnetismo. Galera, por muito tempo, os pesquisadores e físicos da época achavam que a eletricidade e o magnetismo eles eram coisas totalmente separadas. A eletricidade é um fenômeno, o magnetismo é outro. Hoje, a gente conhece o eletromagnetismo, que é a interação entre a eletricidade e o magnetismo. Orlando, vamos estudar o eletromagnetismo? Sim, mais para frente a gente vai estudar a eletricidade, depois o magnetismo, depois a eletricidade com o magnetismo, que é o eletromagnetismo. Beleza? A partir então do Galileu, por exemplo, o Galileu foi um camarada que estudou sobre o magnetismo, polo norte, polo sul de um ímã, e aí só mais para frente, é um conceito mais moderno, que os físicos descobriram a interação do eletromagnetismo. E aí, galera, você pode ver, ó, que esse pente, quando foi atritado, ele atraiu pedacinhos de papel. Você pode fazer isso aí agora. Pega a caneta, esfrega no cabelo, pega um pedacinho de papel, bem pequenininho, né? Você vai perceber que a caneta é capaz de atrair o pedacinho de papel. Ou seja, ao esfregar a caneta, você transferiu carga para ela. E o ímã, galera, acho que vocês já conhecem o funcionamento do ímã, né?
Você tem aqui o ímã, onde ele tem a capacidade de atrair materiais metálicos. Então, tanto a carga elétrica quanto o ímã, eles têm poderes de atração, né? E aí não tem por que eles serem grandezas físicas totalmente separadas uma das outras. Beleza, gente. O que seria a ideia da carga elétrica? Galera, carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, beleza? Ou seja, toda a matéria possui carga elétrica. Você tem carga elétrica, eu tenho carga elétrica, porque todos nós somos compostos de átomo. E todo átomo, galera, é composto de carga elétrica. E quem são essas cargas elétricas elementares? São os prótons, que têm carga elétrica positiva, os elétrons, que têm carga elétrica negativa, e os nêutrons, que não possuem carga. Galera, os prótons ficam no núcleo. Vou colocar aqui o Pzinho aqui, ó. O próton fica no núcleo junto com o nêutron. E essas esferinhas que estão girando aí, que vocês conseguem ver, essas esferinhas são os elétrons. Os elétrons giram pela eletrosfera. E aí, moçada, cada partícula dessa carrega consigo uma quantidade de carga. E essa quantidade de carga é esse valor aqui, ó. Tanto o próton quanto o elétron carregam a mesma quantidade de carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. Porém, o próton carrega uma carga positiva e o elétron carrega uma carga negativa. Vocês vão ouvir eu falar demais disso aqui. Próton tem carga positiva, vou colocar um maisinho aqui, ó, e o elétron carga negativa. É para diferenciar uma partícula de outra, porque ambas carregam a mesma quantidade de carga. Já o corpo nêutron, ele não possui carga. A sua carga é nula. Beleza? O próton tem natureza de carga positiva, o elétron tem natureza de carga negativa e o nêutron, a carga, a natureza dele é nula. Beleza? Então a carga elétrica é uma propriedade da matéria. Toda matéria possui carga elétrica, toda matéria possui prótons, átomos, prótons, elétrons, porque possuem átomos. Beleza? A carga elétrica também é uma propriedade extensiva. Orlando, o que significa uma propriedade extensiva? Que você pode ir somando, a quantidade de carga, um elétron mais 2, mais 3 elétrons, mais 4 elétrons, isso significa propriedade extensiva. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Bom, lei da atração entre cargas, galera, que isso aqui é até bem famoso, mas é importante, ó. Quando você tem duas cargas de mesma natureza, vai acontecer a repulsão. Ou seja, as cargas se afastam uma da outra, elas se repelem, repulsão. Duas cargas negativas, Orlando, ó, naturezas iguais. Então vai ocorrer a repulsão. Agora, quando as cargas têm naturezas diferentes, ocorre a atração. Então a carga negativa atrai a positiva, assim como a carga positiva atrai a negativa. Então, quando a natureza é igual, é repulsão. Quando a natureza é diferente, é a atração. Importante aqui no ladinho, galera, em cima aqui de mim, ó, Se eu tiver uma carga positiva e a outra carga neutra, ou seja, assim, ó, com carga zero, ó, neutra significa que a carga é zero. Galera, aqui pode haver a atração, tá? Esses corpos podem ser atraídos. Então pode haver a atração. Lembrem-se sempre disso, que isso aqui é importante. Um corpo carregado, ele pode atrair um corpo neutro. Eu poderia, por exemplo, colocar um exemplo assim para vocês, ó. Um bastão pendurado numa corda, né? Um bastãozinho pendurado numa corda. Se eu chegar um corpo positivo perto dele, e se esse bastão, e se essa bolinha aproximar, ou essa bolinha é negativa para aproximar, para ter atração, ou essa bolinha está neutra, porque o neutro também pode ser atraído. Ok? Então fiquem espertos. E se eu tiver dois corpos neutros, galera, ó, dois corpos neutros, carga zero, ó, tanto esse tem uma carga zero, quanto esse aqui também com uma carga zero, aqui não vai acontecer nada. Não acontece nada. Nem a atração, nem a repulsão. Então, para haver atração ou repulsão, galera, pelo menos um corpo tem que estar carregado. Tranquilo? Princípio da conservação de carga. Isso aqui é fácil, tranquilo, só vou citar para vocês. O que esse princípio diz para a gente, galera? Que na natureza as cargas elétricas se conservam, ou seja, eu não consigo criar e nem destruir cargas elétricas. Eu não destruo prótons, eu não crio prótons, eu não destruo elétrons, eu não crio elétrons. Eu consigo transpor, eu consigo
eu consigo transferir elétrons de um corpo para o outro. Mas isso não significa que eu perdi, né, de fato, que o elétron foi destruído. Ele apenas foi transferido. Então tá aqui, ó, nesse trecho aqui, ó. Assim podemos dizer que a carga elétrica não pode ser criada nem destruída, somente transferida de um corpo para o outro. A conservação da carga elétrica implica dizer que o total de carga no universo é sempre constante. Por que, Orlando? Ué, galera, se eu não crio carga e nem destruo carga, a quantidade de carga no universo nem aumenta e nem diminui, fica a mesma. Beleza? Esse é o princípio da conservação de carga elétrica. Bom, falar um pouquinho sobre isolantes e condutores, isso aqui é interessante. Isso aqui você sabe do dia a dia, galera, ó. Os materiais isolantes ou dielétricos são aqueles que dificultam a passagem das cargas elétricas. Isolante não isola, moçada. Isolante dificulta a passagem de carga elétrica. Nesses materiais, os elétrons se encontram de modo geral fortemente ligados ao núcleo e por isso ele não passa de um corpo para o outro tão facilmente. Exemplos de isolantes são, por exemplo, borracha, silicone, vidro, papel, cerâmica, ar. Todos esses elementos, todas essas substâncias são materiais isolantes. Dificultam a passagem dos elétrons. Show? Já os materiais condutores são aqueles que facilitam a movimentação das cargas elétricas. Enquanto o isolante dificulta, o condutor facilita. Porque o elétron no material condutor ele já está mais ligado fracamente ao núcleo. Então, qualquer coisinha ele já passa de um átomo para o outro. Não precisa de tanta energia assim. Os metais, por exemplo, são bons materiais condutores. Ó, cobre, platina e o ouro. Beleza? A condutibilidade elétrica, galera, e condutibilidade térmica. Isso aqui é um ponto interessante. Todo bom condutor de energia elétrica também é um bom condutor de calor. O metal, por exemplo. Todo mau condutor de energia elétrica também vai ser um mau condutor de calor. Sei lá, o vidro, por exemplo. Então ele tem essa semelhançazinha bacana. Certo? Uma tabela. Antes da tabela, isso aqui é interessante, galera. Ó, não estou tampando, não. Isso aqui é interessante. Ó. Rigidez dielétrica. Galera, presta atenção nisso aqui. Um material isolante, ele tem uma certa capacidade de isolamento. Não existe nenhum isolante 100%. O material ele consegue ser isolante até certo ponto. A partir daí, ele pode virar um condutor. E aí vai romper o que a gente chama de rigidez dielétrica. Por exemplo, um fio de alta tensão aí na rua chega a ser 10.000 volts. Se tiver de chinelinho, galera, ó, faz experimento não, vai dar ruim. Mas se a pessoa tiver de chinelo, encostar num fio desse de alta tensão, o chinelo é de borracha, o chinelo vai evitar que eu tome um choque. Vai não, galera. A quantidade de energia no fio de alta tensão rompe a rigidez dielétrica da borracha. Então, ela de isolante passa a ser condutora. Beleza? E cada material possui uma rigidez dielétrica. Ó. E a menor rigidez é o ar. Então, o ar, galera, ele é até um bom isolante. Bacana. Mas se eu colocar um pouco mais de energia no ar, ele vira condutor. Beleza? O vidro, por exemplo, ele é um bom isolante, mas ele apresenta uma rigidez dielétrica. Se o campo elétrico passar de 14 vezes 10 a 6 volts por metro, ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor. Então, olha só os fatores que dependem da rigidez dielétrica. A temperatura, o tempo que fica ali exposto, a taxa de crescimento de tensão. Quando eu falo tensão, é o 110 volts, é 220 volts. E também, né, no caso do gás, a pressão também é um fator importante. O que eu quero que vocês saibam desse slide, galera, é que nenhum isolante é 100% isolante. Ele consegue resistir até um certo ponto. Se a energia for suficiente de romper a rigidez elétrica, ele passa de isolante para condutor. Beleza? No final da aula eu vou dar um exemplo disso aí. Bom, aqui é uma tabela de condutibilidade elétrica, ó. Bons materiais condutores. Ó, a prata, por exemplo, é um bom material condutor. Materiais isolantes, vidro e borracha. Existem os materiais semicondutores. Galera, os materiais semicondutores são aqueles que podem passar de isolante a condutor e de condutor a isolante. É o exemplo do germânio e do silício. E aí tem um detalhe interessante,
Muita gente pensa que o ouro é o melhor condutor possível, mas não é, galera. A prata é o melhor condutor possível. E aí, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó, no pontozinho aqui do fone de ouvido, vai dar para vocês verem, ó. No pontozinho do fone de ouvido, ele é banhado a ouro. Por que, Orlando, que os camaradas banham isso aqui a ouro? Porque o ouro, galera, ele não enferruja fácil. Se eu faço isso aqui, por exemplo, de ferro, rapidinho isso aqui enferrujar. Com água, com o próprio ar, né? Rapidinho enferrujar. Aí os caras banham isso aqui a ouro para dificultar a oxidação, para não enferrujar. Então, quando você vê um circuito aí de ouro, banhado a ouro, ou um fio de ouro, não é porque o ouro é bom condutor, não. Na verdade, ó, o cobre é até melhor do que o ouro. A prata seria muito melhor do que o cobre, né? O ouro, então, é por causa da oxidação. Ele não enferruja muito fácil. Ok? Beleza. Quantização da carga elétrica, galera. Ó, um pouquinho de matemática, tá? Mas muito pouco. Ó. Como é que a gente faz, então, para calcular quanto de carga passou por um fio? E aí você tem que pensar o seguinte, ó. Se eu tenho um certo fio e esse fio está passando corrente elétrica, que a gente chama de I, ó, tem vários portadores de carga que são os elétrons, então passa por ele uma corrente elétrica I. A gente vai estudar profundamente sobre a corrente elétrica nas próximas aulas. Por enquanto, só vou mostrar para vocês que tem como a gente quantizar a carga, dar um valor de carga. E aí, galera, quando essa corrente elétrica passa por um fio, ela leva um certo tempo. Então, galera, essa corrente elétrica pode ser calculada pela quantidade de carga que passou em função do tempo. Beleza? É a quantidade de carga em função do tempo. Onde esse Q representa a quantidade de carga, que está passando. Essa quantidade de carga é dada em Coulomb. E esse ΔT aqui, moçada, ó, é o tempo que essas cargas estão passando. É o intervalo de tempo que essas cargas passam. E esse intervalo de tempo é em segundos. E aí, então, a gente descobre como é que se calcula a corrente elétrica. É o tanto de carga que passou por intervalo de tempo. Se a gente multiplica isso cruzado, galera, ó, a gente vai ter, então, que essa carga é a corrente vezes o intervalo de tempo. Então, para a gente ver o quanto de carga que passa por um fio, basta multiplicar a corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. E aí, por que eu coloquei esse power bank aqui, essa bateria portátil? Porque essa bateria, galera, ela armazena carga. Então, existe uma quantidade de carga armazenada nessa bateria, né? E essa carga é utilizada quando você conecta ao celular, por exemplo. Então, repara, essa bateria, esse power bank, ela tem uma quantidade de tempo utilizado. É um tempo tanto para poder recarregar e um tempo para descarregar. Ok? Porque ela vai liberando a quantidade de carga por intervalo de tempo. Então, essas baterias portáteis, elas armazenam carga e vai liberando essa carga na medida que você vai utilizando ela no seu aparelho. Beleza? Tanto que algumas power bank, né, elas armazenam, por exemplo, 2.000 miliampere-hora ou até mais. Quanto maior for esse número, galera, mais carga ela armazena. Uma bateria de celular hoje, ele consegue armazenar até 5.000 miliampere-hora de carga. Tem umas baterias que é de 4.000 miliamperes, tem umas que é de 4.500. Então, quanto maior a carga da sua bateria, isso aí você tem que pesquisar na hora de comprar um celular, mais tempo ele vai durar. Mas, né, claro que a bateria não é viciada, né, galera? Quanto maior é a carga da bateria que ela consegue armazenar, mais tempo ela dura. Beleza? Tranquilo? Então, a quantização da carga elétrica basta multiplicar a quantidade de corrente vezes o intervalo do tempo. Essa formulazinha aqui, a gente consegue quantizar a carga elétrica. Bom, por falar em corrente elétrica, né? Alguns efeitos da corrente elétrica aí na tela para vocês. Uns efeitos da corrente elétrica, galera, ó. Efeito magnético, luminoso, térmico ou efeito Joule. Esse aqui, galera, ó, esse aqui é o mais comum que a gente vai ver nas nossas aulas. O efeito térmico ou o efeito Joule é o efeito que acontece no chuveiro. Quando a energia elétrica passa pelo chuveiro, a energia elétrica libera calor para poder esquentar a água. Efeito químico, que acontece numa pilha, e o efeito fisiológico, que é o choque. Quando você lá enfia o dedinho na tomada, né, e toma aquele choque, é o efeito fisiológico da corrente elétrica.
Beleza? Alguns exemplos aqui, ó, do choque, galera, só que interessante que eu achei aqui na internet, ó. Se você tomar um choque de 10 miliamperes, 10 miliamperes, galera, é 0,0, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 0,01 ampere. Se você tomar um choque de 0,01 ampere, acho que eu coloquei um zero a mais aqui, ó, não tem esse zero a mais não, deixa eu apagar aqui. É 10 miliamperes, então é 10 dividido por 1000. Vou pegar a borracha aqui. Eu coloquei um zerinho a mais. Ó, apagou, beleza. É 10 dividido por 1000. Então seria 10 dividido por 1000, vai dar 0,01 ampere. Se você tomar esse choque aí de 0,01 ampere, vou confirmar se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, né? Às vezes as forjas calculadoras aqui das contas, ó. 10 dividido por 1000. Não, é 1000, isso mesmo. 0,01 ampere, você pode ter dor e contração muscular. À medida que essa corrente vai aumentando, ó, você pode ter aumento de contração muscular, parada respiratória, fibrilação ventricular do coração, isso é a parada cardíaca, né? Parada cardíaca, queimaduras graves. Então, acima de 3 amperes, por exemplo, ó, 3 amperes, galera, sai num carregador seu de celular. Você tem corrente de 3 amperes ali. Então, a corrente elétrica não é você ficar tomando choque toda a vida, não, que é perigoso. Beleza? Efeito luminoso, ó, que acontece na lâmpada, a corrente elétrica se transformando em energia elétrica, em luz, né? Efeito térmico nesse forninho aqui, né? A corrente elétrica fazendo um filamento esquentar para gerar calor. E o efeito aqui da eletrólise, né, no efeito químico, é a reação química, né, fazendo eletrólise lá de redução, de oxidação, que vocês vão estudar em algum momento na química. Beleza? Agora, para a gente poder finalizar a aula, galera, explicar para vocês rapidinho qual que é a ideia da rigidez de elétrica. Olha só, moçada, ó. Numa descarga elétrica, você tem a nuvem carregada com carga negativa e o solo carregado com carga positiva. Então vai existir uma diferença potencial. É como se fosse uma grande pilha. É como se fosse uma mega pilha, onde aqui é o lado positivo e aqui é o lado negativo. Então existe um campo elétrico aqui apontado da Terra para a nuvem. O campo elétrico é. Então, à medida que esse campo elétrico vai aumentando, galera, o ar ele passa de isolante para condutor. Então, quando você tem uma região onde você tem um campo elétrico muito grande, o ar acaba ficando condutor e o ar, né, consegue ser um condutor para essa descarga elétrica. E aí, se a sua casa tiver um para-raio, a gente tem um acúmulo maior de carga na ponta dos corpos. Por repulsão, né, galera? As cargas querem ficar mais longe uma da outra. E o ponto mais longe que ela tiver é o poder da ponta. Então, esse para-raio tem excesso de carga positiva, então essas cargas positivas acabam atraindo as cargas negativas da descarga elétrica, beleza? E aí essa descarga elétrica é dissipada na Terra através do aterramento, belezinha? Então, é um exemplo onde a gente tem o ar, que é um isolante elétrico, porém, quando ele é submetido a um campo elétrico muito grande, ele passa de condutor para isolante. Beleza, galera? Aqui é a gaiola de Faraday, também é um experimento interessante, onde Faraday consegue determinar que, se você estiver dentro de uma gaiola metálica, ela pode estar eletrizada, mas no interior dela você está safe, porque no interior dessa gaiola o campo elétrico é nulo. No interior dessa gaiola, o campo elétrico é nulo, então você não toma choque. Isso aqui é um exemplo interessante, galera. Se você estiver num carro, e por exemplo, num carro, andando, um dia chuvoso, e se cair um relâmpago em cima do carro, o local mais seguro que você tenha para ficar ali é dentro do carro. A não ser que ele comece a pegar fogo, né, galera? Porque ali dentro, as cargas se acumulam na lataria do carro. E ali dentro você não tem campo elétrico, então você não corre risco de tomar choque. Beleza? E aí tem duas questõezinhas aqui rapidinho para a gente fazer do Enem, ó. Durante a formação da tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo ou do solo para a nuvem, ou entre nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de carga elétrica positiva ou negativa que induz a polarização oposta no solo. É exatamente isso aqui, ó. Se a nuvem tem carga negativa, o solo fica positivo. Se caso a nuvem tiver carga positiva, o solo vai polarizar negativo. Lembra que os opostos se atraem. Beleza. As descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do campo. Que tipo de campo, galera? É campo magnético? Não.
É a corrente elétrica gerada dentro das nuvens? Não. É o aumento da resistividade elétrica? Não. É a intensidade do campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Beleza? Então, letra D é uma questão muito fácil que caiu no Enem, por sinal, hein? E a última, para a gente finalizar, em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até o parque para acampar. Beleza? E ler. E ela monta sua barraca próxima a seu carro. Próxima de seu carro. De uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira que essa jovem deve se proteger do relâmpago é entrar no carro, galera. Entrar no carro. Entrar na barraca, não. No quiosque, não. Abrir o guarda-chuva, muito menos. Ficar debaixo da árvore, muito menos. Porque ó, desses dois aqui, ó, vai ocorrer o poder das pontas. Rolandão, por que ficar dentro do carro? Porque o carro, galera, vai oferecer para essa menina uma blindagem eletrostática. Se a descarga elétrica cair no carro, as cargas ficam acumuladas na lataria do carro. E no interior do carro, galera, o campo elétrico vai ser nulo. Então ela não vai correr risco de tomar choque. Orlando, por que não dentro da barraca? A barraca, galera, eu desenho uma barraca aqui, ó. A barraca, ela fica em contato com o chão. Então, se essa descarga elétrica for próxima ao chão, né, bater perto do chão, acaba atingindo a barraca. Porque nessa região aqui, ó, vai ficar eletrizado. Muitas vacas morrem em pasto de choque por causa disso. Às vezes o raio não caiu na vaca, mas caiu muito próximo dela. Então aquela região ficou eletrizada. E aí a vaca toma choque. Beleza, galera? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Começamos então aí a matéria do terceiro ano. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado. Semana que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta. Moçada, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Se cuidem e eu fui!